Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 a 14. Diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus filhos. Eu vou ler na minha versão da Bíblia, que eu estou na Bíblia online, mas está dando uma diferença aqui em algumas coisas que eu quero verificar. Vou repetir, depois vamos ficar na leitura aqui. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, à distância de um caminho, do caminho de um sábado. Tendo chegado, subiram ao cenáculo, onde permaneciam. Mudou, né? Os presentes eram Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Diga glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai. Nós te adoramos, te bendizemos, queremos exaltar o teu nome, queremos glorificar o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, ministra-nos a tua palavra, que de fato sejamos nessa noite abençoados, essa noite que vamos também participar da mesa do Senhor, desse grande privilégio que é participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Abençoa nossas vidas, enche-nos da tua presença, fala conosco, usa-me, Senhor, para abençoar os teus filhos, e que cada um saia, todos nós saímos aqui abençoados, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Louvado seja Deus. Amados, confinados não, confiados e confirmados. Eu quero dizer para você, começar aqui entrando direto no nosso tema. Esse é um tempo de isolamento, de confinamento, onde muitas vezes temos que ficar restritos, temos que ficar ausentes de contatos físicos, de uma certa forma retirados, por que não dizer retirados e isolados até em muitos casos, mas eu quero começar essa palavra dizendo a você uma coisa. Todas as vezes, primeira coisa que eu quero falar é isso, todas as vezes que o povo de Deus precisou se isolar, todas as vezes que o povo de Deus precisou se isolar, foi sinal de uma nova fase, de um novo começo, de um avanço significativo. Pode dizer um amém aí? Glória a Deus. Toda vez que o povo de Deus precisou se isolar, foi sinal de uma nova fase. Foi o surgimento de uma nova fase, de um novo começo, de um avanço significativo na história, na ação, amém? No alcance da igreja, ou no alcance do povo de Deus. Eu vou dar alguns exemplos para você. Primeiro exemplo que eu quero trazer para você é o exemplo de Noé. Noé precisou ficar com a sua família isolado dentro da arca. Não havia como participar do mundo do lado de fora, eles estavam agora confinados, havia você sabe, o dilúvio, e aquela arca se tornou um lugar de livramento, mas também um lugar de provação, porque você imagina você estar numa arca, num lugar com um elefante, a verdade, com um casal de elefante, junto você tem lá o cordeiro, você tem o leão, tem o tigre, tem os animais, as feras, e
aquilo no primeiro dia, no segundo dia, imagina no sexto dia, no 20º dia começou a ficar difícil, irmão. Então, mas quando eles saíram daquela arca, o que veio? Veio um novo tempo. Na verdade, foi um propósito de Deus para trazer um novo começo, para trazer uma nova fase, um novo momento, amém? Para que eles pudessem começar uma geração nova, um tempo novo, algo novo estava sendo preparado pelo Senhor para eles. Enquanto eles estavam dentro da arca, o Senhor estava preparando algo para eles fora. E quando aquela arca, ela para, ela de fato, ela se repousa, as águas baixam, elas não estão no lugar baixo, elas estão no lugar alto. Interessante que a arca pousou sobre o Monte Ararat, um dos montes mais altos daquela região. Então dali eles partiram, mas já partiram de um lugar elevado, amém? Pode ouvir um glória a Deus aí? Outro exemplo que eu quero dar para você é o povo no Egito. Quando José leva o povo traz o seu povo para o Egito, na verdade o Egito foi uma provisão de Deus para guardar o povo, para que eles de fato se tornassem uma nação, para que eles de fato se tornassem um povo, para que eles pudessem crescer. Então eles ficaram no Egito, numa terra chamada Terra de Gozém, que era na verdade a melhor região do Egito. Em gratidão a José, Faraó mandou o povo ir para um lugar especial. E se você não sabe, eles no Egito, eles não podiam se misturar. Por quê? Porque para os egípcios, os judeus, eles eram imundos, porque eles criavam ovelhas. E para o egípcio, a ovelha era um animal imundo. Então, Deus colocou eles no lugar onde eles não poderiam se contaminar, onde eles seriam guardados, onde eles seriam protegidos pelo Senhor. Ali eles cresceram, ali eles avançaram. Então, quando eles saíram do Egito, eles estavam fortes, eles estavam numerosos, eles estavam de fato coesos num propósito de ser uma nação, debaixo de uma promessa de conquistar uma terra prometida. Olha que coisa tremenda. O próprio José, quando ele ficou no cárcere, ele ficou ali por um tempo, mas quando ele ficou ali naquele lugar, foi justamente para que o seu dom se manifestasse, para que aquele valor que havia na vida de José, aquele dom tão especial que Deus havia colocado nele, pudesse se manifestar, e ali então ele pudesse revelar a unção de Deus que estava na vida dele. Foi justamente por estar ali na prisão que ele pôde então servir a Deus dessa forma. E quando ele sai daquele cárcere, preste atenção no que eu estou falando, quando ele sai daquele lugar, ele não sai para começar de baixo, ele sai dali e vai para o lugar mais alto. Talvez nesse tempo você esteja pensando assim: eu vou ter que começar tudo de novo. Ou então imaginando assim: o meu ano está começando, está perdido até aqui. Não. Nós estamos isolados, estamos nesse momento recluso, mas Deus não está recluso. Deus está trabalhando, Deus está agindo pela nossa vida, Deus está agindo por você, Deus está agindo por sua família, e Ele já está preparando algo maravilhoso para nós, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos mais um pouco. Davi, na caverna de Adulão. Davi vai para a caverna de Adulão, magoado, ele vai para ali, abatido, ele vai para ali como que para desistir do chamado, mas naquele lugar, Deus envia a sua família, Deus envia as pessoas que precisavam de Davi, e ali naquele lugar de reclusão,
Deus levantou um exército para Davi. Quem sabe nesse tempo de reclusão que você tem, Deus vai enviar um exército para você, Deus vai enviar os teus discípulos. Quem sabe é nesse tempo que você vai conseguir levantar a sua célula, levantar os seus discípulos. Quem sabe é nesse tempo que Deus vai trazer para você o nível de influência, onde você vai poder abençoar pessoas, onde você vai estar sendo um instrumento de Deus a partir desse momento. Quem crê pode dizer amém. Eu creio. Amados, o próprio Jesus no deserto, Jesus é recluso 40 dias no deserto. Quando Jesus sai daquele deserto, ele foi tentado pelo diabo, mas ele foi aprovado por Deus. E quando ele sai daquele deserto, ele começa seu ministério. Ele começa sinais, ele começa a operar maravilhas. Jesus sai daquele momento de provação, daquele momento de reclusão, ele sai daquele ambiente para começar a manifestar a unção e o poder do Espírito Santo que estava na vida dele. E eu creio também, e nós vamos chegar no final esse tópico, que assim será na nossa vida. Amém? Então, agora nós estamos aqui, os discípulos. Jesus disse aos discípulos, voltem, estava na Galileia, diz, voltem a Jerusalém. Pelo texto, eles vão então, provavelmente, à casa de Marta, Maria e Lázaro, ali que é no Monte das Oliveiras, naquela região da Betânia, mas depois eles vão para Jerusalém, para o cenáculo, provavelmente a ideia que nos dá o mesmo lugar onde Jesus havia feito a ceia, onde estavam ali então todos os 11, mais as mulheres e mais a multidão, que a Bíblia diz que era de quase 120 pessoas. Então naquele ambiente onde eles estavam ali, tiveram que ficar ali reclusos, tiveram que ficar ali um tempo, que foram 40 dias, que é o tempo que ia da Páscoa até Pentecostes, mais o tempo que eles passaram na Galileia. Então eles estão ali e ficam ali. O Senhor disse, vai para lá. E eles ficaram ali naquele lugar, aguardando. E irmãos, eles nem sabiam exatamente o que estavam aguardando. Talvez nós também estamos nessa situação. Você está dizendo, pastor, eu não estou entendendo. Ok, a gente não sabe o que Deus está preparando. Eles tinham uma promessa. Uma promessa. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que é isso? Hoje a gente sabe, mas eles na época não sabiam totalmente. É a revelação, é a luz para o caminho. A palavra é luz, é o próximo passo, é o momento seguinte. É assim que a gente vai andando, de fé em fé, de glória em glória. E assim eles fizeram. E o texto diz que eles perseveravam, unânimes. E eles saem dali para um grande crescimento. Então, a primeira coisa que quero mostrar para vocês é que também a igreja, que fica esse tempo em Pentecoste, quando vem o Espírito Santo e a unção do Espírito Santo se derrama sobre eles, eles saíram para o maior avivamento, para o maior mover de Deus. Eles saíram na unção, amém? Então, nós vemos sempre uma grande utilidade e o resultado desses momentos de isolamento da igreja, assim também momentos de perseguição, assim também momentos de reclusão. Jesus se retirava para orar, para interceder, ele ia aos lugares sozinhos para orar, e muitas vezes, depois desses momentos de íntima e profunda comunhão com o Senhor, ele vinha e retomava seu ministério, fluindo ainda mais na unção, mais poder, e assim foram os discípulos. Então, eu quero dizer para você que esses momentos de parada, de voltar para o secreto, é muito importante na nossa vida, muito importante, muito importante. Eu já falei para os discípulos, pastores, acho que eu falei uma vez para o Tiago, falei para alguns, que o ministério começa com essa experiência de jejum, de oração, de entrega. Jesus começou com 40 dias de jejum. Então é muito importante a gente entender. Segundo aspecto que quero falar, é que eles, embora estivessem isolados, eles não estavam confinados, mas eles estavam confiados no Senhor. Então, nesse tempo, eu quero dizer para você que você precisa passar esse tempo confiado em Deus.
Eles confiaram numa palavra, eles estavam seguindo uma direção do Senhor Jesus. Jesus disse: ide para Jerusalém, fiquem lá. Eles foram e ficaram lá. E o texto diz, eu vou ler para você. Olha, tendo chegado, subiram ao cenáculo, onde permaneciam. Versículo 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração. Primeira coisa, anota, oração, súplica, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, esse tempo precisa ser um tempo de confiança, de entrega. O que significa isso? Jesus ordenou que eles ficassem em Jerusalém, que esperassem a promessa. Eles obedecem. Eles obedecem. E se mantêm unidos no mesmo propósito. De quê? De aguardar a promessa. E enquanto eles estão ali, escuta isso, enquanto eles estão ali, naquele período que vai da Páscoa até Pentecostes, e eles estão ali, algumas coisas neles começam a ser trabalhadas. Algumas coisas na equipe, algumas coisas foram geradas ali. Irmãos, entenda isso. Eles passaram 3 anos e meio caminhando com Jesus. Mas quando você olha, eles estavam, muitos momentos, foram pegos disputando. Foram pegos assim, questionando quem era o maior, quem não era, isso e aquilo. Mas aqui o texto diz que eles estavam unânimes em oração e súplica. Então, naquele tempo do cenáculo, o Espírito Santo que eles já haviam recebido, não ainda a plenitude, mas lembra que Jesus, quando encontrou, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E naquele momento eles foram a habitação do Espírito Santo, mas ainda não receberam a plenitude, o poder do Espírito Santo na vida deles. Isso só aconteceria no Pentecoste, no derramar do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo. Então, naquele ambiente, Deus começou a trabalhar algumas coisas neles. E uma das coisas que mostra isso é que naquele tempo, eles citam o Salmo. Olha o que diz. Naquele tempo, eles entenderam que precisava, olha, versículo 20, pois no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, falando de Judas Iscariotes. Fique deserta a sua habitação e não hajam quem nela habite, e tome outro a sua liderança. Acendeu algo, uma revelação veio a eles. Irmãos, escuta, porque esse tempo é um tempo de revelação para a sua vida. Esse tempo é um tempo de revelação para a igreja. A igreja nesse tempo está recebendo revelação. A igreja obrigado, amor. A igreja nesse tempo está recebendo revelações tremendas e poderosas do Senhor. Naqueles dias ali, eles entenderam que tinham que colocar outro no lugar de Judas. E aí Matias foi escolhido. Matias foi escolhido exatamente por quê? Porque eles estavam em oração, eles estavam em súplica, eles estavam meditando na palavra, irmão. Que coisa preciosa, gente, nesse tempo, poder estar meditando na palavra. Irmãos, eu vou dizer para você uma coisa que tem abençoado muito a minha vida, é poder todos os dias, 18 horas, estar com você na live no Facebook. Irmão, que coisa maravilhosa. Deus tem revelado coisas, Deus tem trazido projetos, Deus tem trazido ideias. Eu creio que Deus nesses dias vai despertar dons na sua vida. Talvez foi nesse tempo que Matias foi levantado como apóstolo. Olha, desse tempo de espera nasceu um apostolado. Que coisa gloriosa, irmãos. Aproveite. Quem sabe nesse tempo vai nascer o teu ministério. Quem sabe nesse tempo, jovem, vai nascer o teu chamado, vai nascer, sabe, um ministério, vai nascer, portas serão abertas. Eu creio nisso, eu creio. E Deus vai fazer isso, glória a Deus. Então, ficaram em Jerusalém esperando para se manifestar como corpo. Por que eles ficaram esperando? Porque eles precisavam esperar, porque até então eram 11 homens e algumas mulheres. Mas a partir daquela espera, a partir daquele tempo, eles não seriam mais um apanhado, um amontoado de pessoas, eles seriam
uma igreja, eles seriam um corpo. Tanto que quando você estuda isso, Pentecostes é marcado como o nascimento da igreja, porque ali em Pentecostes, exatamente desse tempo, entenda isso, irmão, desse tempo de confinamento, desse tempo de isolamento, desse tempo de reclusão, desse tempo que eles tiveram que estar até de uma certa forma escondidos, porque você lembra que a notícia da ressurreição correu. Por que correu? Porque mais de 500 historiadores dizem, mais de 500 pessoas viram e testemunharam Jesus ressurreto. Entenda isso. Não foi só os 11, não foram só os 11, não foram só as mulheres, foram mais de 500 pessoas. Jesus apareceu a eles na Galileia, apareceu a eles em Jerusalém, Jesus andou com eles alguns dias. Você está entendendo? Então, desse ambiente, Deus estava preparando algo, e eles iriam a partir dali se manifestar como corpo. Eu quero dizer para você e profetizar aqui sobre a nossa vida, que desse tempo vai sair um poder de unidade, de corpo, uma força de corpo de Cristo. Talvez durante esse tempo as igrejas estavam meio espalhadas, mas a partir de agora, eu creio que Deus está trazendo um outro nível de unidade, um outro nível de corpo, não de corporativismo, mas de unidade de corpo, de entendimento que nós somos um corpo em Cristo Jesus. Aleluia! Há uma ação estratégica do Senhor. Diga glória a Deus. Você confia nisso? Há um tempo determinado para que tudo isso acabe. O Senhor, quando mandou eles ficarem em Jerusalém, o Senhor tinha um plano, uma estratégia. Deus é estratégico, irmãos. Não pense que o Senhor não é estratégico. Deus, ele tem ações estratégicas. Deus tem planos. E o que a gente vê? O Senhor preparou Pentecostes. Sabe o que é Pentecostes? É a festa da inauguração de Israel como Estado, onde foi dado a festa cívica, de maior importância cívica, política, é Pentecostes, porque foi em Pentecostes, marca a entrega das 2 tábuas, da lei do Senhor, lá no Monte Sinai. Então, é uma época que Jerusalém está efervescente, Jerusalém está cheia de gente. Quando que a igreja vai se manifestar? Não é no deserto. Ei, João Batista pregou no deserto, mas a igreja agora não vai ficar isolada pregando no deserto, não, irmão. O Senhor nos chamou para pregar aqui, nas mídias sociais, na televisão, nos ambientes, nas casas, todo lugar, todo lugar. E aí a visão estratégica do Senhor, quero que você entenda isso, era exatamente para que em Pentecostes a cidade estaria cheia e com gente de todos os povos, todas as línguas, todas as nações, o que aponta para o caráter missionário da igreja. A igreja nasce num ambiente missionário, num ambiente de diversidade de línguas, de povos, onde Jerusalém estava entrando gente, saindo gente, onde estava ali aquele movimento, e é nesse ambiente, sabe, multiforme, nesse caldeirão que nasce a igreja. Olha se não é estratégia do Senhor. Deus nunca quis que a igreja ficasse isolada, Deus nunca quis que aquele foi um plano para preparar a igreja, para nos preparar. Eu creio que Deus tem dado permissão desse isolamento para nos preparar. Você pode dar um glória a Deus? Queria muito poder ouvir o teu aleluia, o teu glória a Deus. Bota o dedo aí no Facebook, comente aí, se Deus está falando com você isso, porque essa palavra inflamou meu coração, e eu quero que essa palavra inflame o teu coração, enche o teu coração, de você entender, porque Pentecostes é daqui a alguns dias, final do mês, é de 8 a 11 de junho, se não me engano. Eu fiz planos de estar em Pentecostes esse ano, né, amor? Fizemos planos de estar em Pentecostes, como eu sonho, irmãos, e Israel, em Jerusalém, em Pentecostes, porque eu já fui em tabernáculo. Normalmente a gente sobe em tabernáculo quando Deus nos permite, nos leva lá, vamos em tabernáculo. Mas eu tenho um desejo no meu coração muito grande de estar em Pentecostes. E eu estava vendo condições e tal,
mas está tudo fechado agora, né? Porque Pentecostes há um sentido profético, estratégico muito grande. A igreja nasce nesse ambiente missionário. Então, durante o tempo reclusos em Jerusalém, se guardaram e se prepararam para quê? Para romper. Para romper. Amém? Eles se prepararam na palavra, se prepararam na oração, se prepararam na adoração, na consagração pessoal, sabe? Eu creio que naquele ambiente, como eu já falei, Matias foi levantado, completou a equipe foi consolidada, a equipe foi coesa. Então, amado, quero dizer, esse é um tempo de você ser confirmado, de você estar confiado no Senhor, amém? Confiado, diga confiado, para quê? Para ser confirmado. Aí entra o terceiro ponto que eu quero falar. Eles foram confirmados por causa da reclusão, por causa da confiança. O resultado é que eles foram confirmados. Confirmados. Você lembra que havia no meio deles temor, vergonha, medo? Mas agora, o que acontece? Nós lemos aqui no capítulo 2. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente, diga aí, de repente, você sabe o dia e a hora? Nem eles só estavam aguardando. Você está aguardando? Você não sabe o dia e a hora, mas você está aguardando. Essa semana, quero honrar aqui um pastor amado, querido, que partiu para o Senhor, pastor Ziel, pastora Terezinha, casal muito amado nosso, pastor Ziel partiu para o Senhor. Ninguém sabe o dia e a hora, mas ele estava preparado. Temos que estar preparados. Eu falei hoje com a apóstola, imagina que coisas diferentes, a gente sempre pensou, será que Jesus vai voltar no culto? Imagina, a gente está no culto e de repente toca a trombeta, a gente é arrebatado, televisão já mostrou isso dessa forma e tal. Irmãos, agora a igreja está fechada, estamos online, virtualmente. Imagina se Jesus volta agora. Talvez alguém esteja pensando assim, assim que a igreja voltar a funcionar, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar para Jesus, não espera não, meu irmão, pode não dar tempo. Pode não dar tempo. O tempo é agora. Esse tempo é o tempo de ser confirmado. Eles foram confirmados porque aguardaram, porque se confiaram no Senhor, obedeceram e confiaram e permaneceram unidos, permaneceram unânimes. Então, nós estamos passando esse tempo e precisamos ser, eu creio, estamos sendo confirmados como a primeira geração. Diga glória a Deus. Nós estamos passando por uma experiência semelhante à que a primeira geração da igreja passou. A que Noé passou, a que Jesus passou no deserto, a que José passou no cárcere, a que Israel passou dentro do Egito, na terra de Gozém. Ou seja, estamos ali reclusos, mas estamos sendo confirmados. Por quê? Porque estamos confiados no Senhor. Estamos confiados no Senhor. Foram então confirmados pelo poder de Deus. Quando vem aquela unção, escuta bem, quando finalmente o Espírito Santo é derramado, vemos uma revolução em todos eles, um batismo de poder, de sabedoria, de coragem e de ousadia. Diga, batismo de poder, sabedoria, coragem e ousadia. 4 coisas que Deus quer na nossa vida hoje. Eu não vou falar sobre elas, já falamos muitos dias sobre esse tema. Mas precisamos desse poder do Senhor, precisamos de parar de orar por poder e orar com poder. Vamos parar de pedir unção e orar com unção. Amém? A Bíblia ensina que nós temos, esse poder foi derramado na nossa vida. Jesus disse isso, todo poder é me dado no céu e na terra. Então esse poder é liberado sobre a nossa vida. Precisamos de poder, sabedoria, coragem e ousadia. Então eles foram confirmados pelo poder de Deus, pela manifestação do poder e da graça de Deus. Deixaram perplexo aqueles homens que estavam ouvindo. Jerusalém lotada, gente, irmão, Jerusalém quando a festa
fica algo muito cheio. Imagina naquela época, que a cidade era menor, vinha gente de todas as nações. O texto diz que haviam pessoas ali de todas as línguas do mundo conhecido da época. Era uma cidade cosmopolita, era o centro de adoração do mundo. Porque o reinado de Davi e o reinado, principalmente de Salomão, espalhou a palavra e a diáspora aconteceu, e haviam judeus de várias regiões, tanto judeus como não judeus vinham, prosélitos também vinham. Então, o que acontece? Está lotada a cidade, e aí acontece aquela manifestação sobrenatural, poder de Deus se manifestando, graça de Deus, uma testificação interior nas pessoas. Elas ficaram cheias de temor, olhando, dizendo: mas olha, como é que são esses? Não são esses homens galileus? Não são pessoas simples? Como é que eles estão falando idiomas variados? E alguns, eles falam: não, eles estão bêbados. Por que eles estavam achando que eles estavam bêbados? Porque eles estavam falando mole, falando enrolado, falando uma língua estranha. O milagre eram dois, irmãos. Primeiro, que havia falando na língua nativa deles, e também falando língua estranha. E eles entendiam na sua língua. Um negócio fantástico, maravilhoso. Eles ficaram perplexos. Então o resultado foi uma manifestação poderosa do Espírito Santo, trazendo principalmente, sabe o quê? E aí é que eu quero chegar, e a gente começar a avançar aqui, mostrando o seguinte: qual foi o resultado? Não foi somente sinais, prodígios, não foram curas milagrosas somente, foram conversões genuínas, foi arrependimento profundo, de tal maneira que eles chegam e falam para ele: e agora, irmãos? Os homens e as mulheres daquele lugar chegam para os discípulos e falam: e agora? E aí Pedro se levanta e diz: e agora arrependei-vos e sejam batizados. E aí eles então abriram seus corações. Versículo 38 disse-lhes Pedro, a pergunta deles é: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Aquela unção que veio sobre aqueles homens e mulheres naquele dia, naquele cenáculo, não ficou restrita àqueles 120, não nasceu ali um clero, não nasceu ali um grupo especial, não nasceu ali algumas pessoas que disseram: nós temos autoridade e vocês nos ouvem. Não, disseram: o Senhor derramou sobre a nossa vida, e agora nós vamos derramar sobre a vida de vocês. Se arrependam e sejam batizados para perdão dos pecados, e recebam também o dom do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Explodiu, irmãos, explodiu. Diga comigo: explosão. É o que Deus quer fazer nesses dias. Aleluia. Eu profetizo que o Evangelho vai explodir nesses dias. O Evangelho vai explodir na tua casa, vai explodir na tua rua, tua célula vai explodir, meu irmão. A igreja vai explodir. Aleluia. Porque o que Deus está fazendo hoje é semelhante ao que fez na primeira geração da igreja. Confinou eles, isolou eles, colocou eles restritos. Então nós não estamos confinados, nós estamos confiados, estamos confirmados. Seremos confirmados nesses dias, aleluia, aleluia. Deus vai confirmar teu chamado, Deus vai confirmar o teu dom, Deus vai confirmar a tua célula, Deus vai confirmar homens e mulheres, vai confirmar dom de sabedoria, dom de visão, Deus vai confirmar dons de cura, Deus vai confirmar profeta, pastores, evangelistas, apóstolos, mestres. Deus está confirmando. Esse é um tempo onde nós vamos sair confirmados. E a confirmação total vai vir quando o Senhor vier buscar a igreja. Eu não estou marcando dia e hora, mas eu não me assusto se é nesse tempo que o Senhor vier buscar a igreja. Eu não me espanto. Eu já estou aguardando para hoje, para agora. Eu não me espanto se o Senhor vier buscar a igreja agora. Por quê? Porque a igreja sai daquele ambiente do cenáculo, 40 dias de tensão, de expectativa. Por quê? Porque eles estavam preocupados também com, e eu comecei a falar e não completei,
o templo, os sacerdotes estavam buscando eles. Roma estava preocupado, cadê os discípulos? Eles estavam reclusos. Mas, irmão, nada pode segurar a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Nada pode, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma lâmpada para colocar embaixo da cama, mas é em cima. Deus está preparando a igreja para levantar nesses dias a unção, e para que o mundo veja e saiba que existe um Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra, que comanda o tempo, que comanda o espaço, que comanda as leis naturais. Tudo está sujeito ao comando e à autoridade do Senhor, aleluia. Então, principal resultado, 3.000 se converteram, uau, 3.000 foram batizados, irmãos, 3.000 foram, onde é que batizou esse povo, eu não sei. Eu sei o seguinte, que a partir dali nasce uma igreja poderosa, 3.000 e eles continuaram perseverando unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e aí muitos sinais e maravilhas foram feitos, curas, libertações, aleluia, 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 mas foi uma explosão de graça. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você o seguinte: diante disso tudo, sempre existe dois tipos de pessoas. Sempre haverá os que creem, louvado seja Deus, você, eu, nós que cremos, que confiamos, mas também sempre existirão os céticos, os incrédulos, os debochados. Você vê que diante daquela manifestação sobrenatural de Deus, e disseram que, isso aí são uns pinguços, essa hora da manhã já estão bêbados, vocês estão embriagados. Outros falaram assim, peraí, eu quero ouvir mais sobre isso. E muitos, 3.000 se batizaram naquele dia. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que você está passando, nós estamos vivendo esse momento, não para ser do grupo dos céticos, dos debochados, mas sim daqueles que creem, que receberam a unção do Espírito Santo. Eu não duvido que aqueles 3.000 foram batizados na água, em nome de Jesus, e foram batizados no Espírito Santo. Receberam dons espirituais. Pentecoste, eu quero dizer para você que é discípulo, que é aliançado na igreja UNSPO, você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. Você que é cristão, você que é crente, entregou sua vida a Jesus. Você não se contente com uma vida espiritual medíocre, com uma vida cristã mediana, não. Você foi chamado para impactar a tua geração. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. Ei, jovem, você foi chamado para impactar essa geração, para sacudir essa história. Você homem, você mulher, você pai, você mãe, você ancião, foi chamado para de fato trazer algo novo nessa terra. A presença do Senhor está na tua vida, a unção do Espírito Santo está na sua vida. Você precisa hoje dizer, eu quero isso, e eu quero orar por você agora. Vamos orar, vamos louvar ao Senhor, e enquanto louvamos, adoramos o Senhor, prepara o teu coração e vai se abrindo. Eu creio que nessa noite quer acontecer um Pentecoste na tua casa. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo, essa é a minha oração, quando eu trouxe essa palavra, eu pedi, Senhor, que haja um Pentecoste nas casas, porque a gente espera, na igreja vai ser gente batizada com o Espírito Santo, meu irmão, vai ser gente batizada com o Espírito Santo aí na tua casa. Pai, você vai orar pelo teu filho vai ser cheio do Espírito Santo. Mãe, você vai orar pelo teu marido, o marido vai orar pela esposa, você vai orar pela tua casa. Você que está aí, talvez esteja sozinho, pastor, quem vai orar por mim? Você mesmo. Comece a orar e Deus vai encher, o Espírito Santo vai visitar a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.